Paz do Senhor, querido irmão e querida irmã. Seja muito bem-vindo ao Hora da Esperança. Hoje chegamos a um ponto decisivo na carta aos Efésios. Até aqui, Paulo nos levou a compreender verdades profundas sobre quem somos em Cristo, o que Deus fez por nós e o mistério eterno agora revelado. Em Efésios, capítulo 4, ele faz uma mudança clara de direção. A pergunta deixa de ser apenas quem somos e passa a ser como vivemos. A fé cristã não termina na revelação, ela começa ali. Efésios 4 nos chama a viver de maneira coerente com tudo o que já foi revelado. Antes de avançarmos, vale lembrar brevemente o caminho que percorremos até aqui. No capítulo 1, Paulo nos mostrou nossa identidade em Cristo e as bênçãos espirituais que recebemos pela graça. No capítulo 2, aprendemos que estávamos mortos em nossos pecados, mas fomos vivificados com Cristo e reconciliados em um só corpo. No capítulo 3, vimos que esse plano esteve oculto por gerações e agora foi revelado, culminando em Cristo, habitando em nós pelo Espírito. Agora, Paulo conecta tudo isso à vida prática. A identidade que recebemos em Cristo precisa se refletir na forma como caminhamos, nos relacionamos e vivemos no dia a dia. Com isso em mente, vamos ouvir com atenção a leitura completa de Efésios, capítulo 4. Paulo escreve: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e concedeu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, entregaram-se à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.
Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Paulo inicia Efésios capítulo 4 com uma exortação clara e pessoal. Ele se apresenta como prisioneiro no Senhor e, a partir dessa posição, faz um apelo. Ele roga que os cristãos vivam de maneira digna do chamado que receberam. Essa palavra digna não fala de merecimento, mas de coerência. A vida prática precisa refletir a realidade espiritual já estabelecida por Deus. Até aqui, Paulo explicou o que Deus fez. Agora, ele mostra como essa obra se manifesta na forma de viver. O chamado não é apenas para crer, mas para caminhar. A fé cristã é apresentada como uma caminhada contínua, diária e visível. Em seguida, Paulo descreve as atitudes que sustentam essa caminhada: humildade, mansidão, paciência e disposição para suportar uns aos outros em amor. Essas virtudes não são opcionais, nem fruto apenas de personalidade. Elas são evidências de uma vida transformada pelo Evangelho. Onde há orgulho, dureza e impaciência constante, algo do Evangelho ainda não foi plenamente assimilado. Paulo, então, introduz um tema central deste capítulo: a unidade. Ele diz que devemos fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É importante notar que ele não diz para criar unidade, mas para preservá-la. A unidade já foi concedida por Deus. Cabe à Igreja protegê-la. Essa unidade não é superficial nem emocional. Ela está firmada em fundamentos espirituais sólidos. Paulo enumera esses fundamentos de forma intencional. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Essa repetição não é retórica. Ela reforça que a unidade cristã nasce daquilo que Deus é e do que Ele realizou, não da afinidade humana. O centro dessa unidade é o próprio Deus. Ele é Pai de todos, está sobre todos, age por meio de todos e habita em todos. Isso desmonta qualquer tentativa de superioridade espiritual, competição ou divisão baseada em status, origem ou função dentro da Igreja. Efésios capítulo 4 começa deixando claro que a vida cristã não é individualista. Somos chamados para caminhar juntos. A maturidade espiritual não se expressa no isolamento, mas na capacidade de viver em comunhão, preservar a paz e refletir o caráter de Cristo nos relacionamentos. Essa primeira parte estabelece o fundamento do capítulo. Antes de falar sobre dons, mudança de comportamento ou ética prática, Paulo trata do coração da caminhada cristã. Uma vida coerente com o chamado, marcada por humildade, amor e unidade. No próximo passo, Paulo vai mostrar que essa unidade não significa uniformidade. Pelo contrário, ele passa a falar sobre diversidade de dons e crescimento espiritual dentro do corpo de Cristo. Paulo deixa claro que a unidade do corpo não elimina a diversidade. Pelo contrário, a unidade verdadeira existe justamente porque cada pessoa foi alcançada pela graça de forma particular. Ele afirma que a cada um foi concedida graça conforme a medida de Cristo. Aqui, graça não é sinônimo de salvação, mas de capacitação. Trata-se da forma como Cristo equipa cada crente para participar ativamente da vida da Igreja.
Cristo é apresentado como aquele que desceu até a condição humana, venceu o pecado e a morte, e depois foi exaltado acima de todas as coisas. A partir dessa vitória, ele concede dons ao seu povo. Esses dons não são troféus espirituais, nem sinais de superioridade. Eles existem para servir, fortalecer e edificar o corpo. Paulo menciona funções específicas como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O ponto central não são os cargos, mas a missão. Essas funções existem para preparar os santos. O ministério não é responsabilidade de poucos, mas de todo o corpo. A igreja amadurece quando cada pessoa compreende que foi chamada para servir. O propósito desse processo é o crescimento espiritual coletivo. Paulo descreve esse crescimento como alcançar a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus e a maturidade que reflete a plenitude de Cristo. Isso mostra que maturidade espiritual não é apenas informação bíblica acumulada, mas uma vida moldada à imagem de Cristo. Ele então faz um contraste claro. A imaturidade espiritual se manifesta quando as pessoas vivem instáveis, sendo levadas por todo tipo de ensino, ideias atraentes ou discursos bem elaborados, mas vazios de verdade. Um cristão imaturo é facilmente influenciado. Um cristão maduro discerne, permanece firme e cresce com equilíbrio. Esse crescimento saudável acontece quando a verdade é vivida em amor. A verdade sem amor gera dureza. O amor sem verdade gera confusão. Paulo mostra que a igreja cresce quando essas duas realidades caminham juntas, sempre conectadas a Cristo, que é a cabeça do corpo. A imagem final é poderosa. Todo o corpo, bem ajustado e unido, cresce à medida que cada parte realiza sua função. Não é um crescimento artificial, forçado ou superficial. É um crescimento orgânico, sustentado por Cristo e vivido em comunhão. Efésios, capítulo 4, ensina que a maturidade espiritual não acontece isoladamente. Ela se desenvolve no corpo, no serviço, na verdade e no amor. Uma fé saudável não é passiva, nem centrada em si mesma. Ela se expressa em compromisso, responsabilidade e participação ativa naquilo que Deus está construindo. Paulo aprofunda ainda mais a aplicação prática da fé e agora volta o olhar para a vida cotidiana. Ele afirma com autoridade que a nova identidade em Cristo exige uma nova maneira de viver. Não se trata apenas de crença correta, mas de conduta transformada. Por isso, ele diz que os cristãos não podem mais viver como viviam antes de conhecer a Cristo. Essa antiga forma de viver é descrita como uma mente obscurecida, separada da vida de Deus e insensível ao pecado. Paulo não está falando apenas de comportamentos externos, mas de um estado interior. O problema começa no coração e se manifesta nas atitudes. Quando a mente é moldada longe de Deus, a vida perde direção, limites e sensibilidade espiritual. Em contraste, Paulo afirma que os cristãos aprenderam Cristo de outra maneira. Isso é significativo. Ele não diz apenas que aprenderam sobre Cristo, mas que aprenderam o próprio Cristo. A fé cristã não é apenas informação religiosa, é relacionamento vivo que transforma o interior. Essa transformação é descrita com duas imagens muito claras. A primeira é despir-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos. A segunda é revestir-se do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade da verdade. Não é uma mudança automática, mas consciente. Todos os dias, o cristão escolhe abandonar padrões antigos e assumir uma nova identidade. Paulo então traz exemplos extremamente práticos dessa nova vida. Ele fala sobre abandonar a mentira e viver na verdade, porque pertencemos uns aos outros. Ele fala sobre a ira, mostrando que sentir ira não é o problema, mas permitir que ela domine,
se prolongue ou gere pecado. Ele alerta que a ira não resolvida abre espaço para a atuação do inimigo. Ele fala sobre trabalho, ensinando que quem antes vivia explorando agora deve trabalhar honestamente, não apenas para suprir suas próprias necessidades, mas para ter com o que ajudar outros. Isso revela que a nova vida em Cristo transforma até a forma como lidamos com dinheiro e responsabilidade. Paulo também aborda o uso das palavras. Ele diz que nenhuma palavra destrutiva deve sair da nossa boca, mas apenas aquilo que edifica, fortalece e transmite graça. A língua, segundo Paulo, é um termômetro do coração. Uma vida transformada produz uma fala transformada. Nesse ponto, ele faz uma advertência profunda. Ele diz que atitudes como amargura, raiva, gritaria, insultos e maldade entristecem o Espírito Santo. Isso mostra que o Espírito não é uma força impessoal, mas uma pessoa que se relaciona conosco. A nova vida em Cristo não é vivida de forma indiferente à presença do Espírito. Paulo conclui esse trecho chamando os cristãos a viverem em bondade, compaixão e perdão, assim como Deus nos perdoou em Cristo. O perdão não é apresentado como opção emocional, mas como expressão da graça recebida. Quem foi perdoado, aprende a perdoar. Efésios capítulo 4. Deixa claro que a fé cristã não é apenas um novo destino futuro, mas uma nova maneira de viver no presente. A nova identidade em Cristo redefine pensamentos, palavras, atitudes e relacionamentos. A transformação que Deus opera dentro de nós inevitavelmente começa a aparecer fora de nós. Paulo eleva ainda mais o nível da exortação e apresenta o fundamento final da vida cristã prática. Ele chama os crentes a viverem como imitadores de Deus, algo que à primeira vista parece impossível, mas que se torna compreensível quando ele acrescenta, como filhos amados. A imitação não nasce do esforço para agradar, mas da identidade de quem já pertence. O modelo dessa imitação é o próprio Cristo. Paulo afirma que devemos andar em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. O amor cristão não é sentimentalismo nem tolerância vazia. É amor sacrificial, que busca o bem do outro, que renuncia, que se doa. A ética cristã começa na cruz e se expressa na forma como vivemos. Em seguida, Paulo estabelece um contraste forte. Ele diz que certos comportamentos não combinam com quem pertence a Cristo. Imoralidade, impureza, ganância, palavras indecentes, conversas vazias e piadas ofensivas não são apenas falhas morais isoladas, mas sinais de uma vida desconectada da identidade cristã. A nova vida exige coerência entre fé e prática. Paulo não suaviza suas palavras. Ele afirma que quem vive dominado por essas práticas está andando em trevas. Aqui ele não está falando de tropeços ocasionais, mas de um estilo de vida. A luz e as trevas não coexistem. Quem está em Cristo foi chamado para viver como filho da luz. Viver como luz significa produzir frutos visíveis. Paulo menciona bondade, justiça e verdade. Esses frutos não são resultado de regras externas, mas da ação do Espírito em uma vida rendida. A luz não apenas evita o mal, mas expõe o que é errado e aponta um caminho melhor. Paulo então traz um chamado à vigilância espiritual. Ele diz para termos cuidado com a maneira como vivemos, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Essa frase é extremamente atual. Paulo reconhece que o ambiente ao redor é hostil à fé e que viver de forma consciente exige intencionalidade. Ele alerta contra uma vida desgovernada, marcada por excessos, especialmente pela embriaguez, que representa qualquer tentativa de preencher o vazio interior com algo que não é Deus. Em contraste, ele apresenta a vida cheia do Espírito. Ser cheio do Espírito não é uma experiência isolada, mas um modo contínuo de viver sob a direção de Deus.
Essa vida cheia do Espírito se manifesta de forma muito concreta. Paulo fala de uma comunidade marcada por louvor, gratidão e submissão mútua. A espiritualidade verdadeira não se limita ao culto, mas transborda em relacionamentos saudáveis, humildes e cheios de graça. Efésios capítulo 4 termina mostrando que a maturidade cristã não é isolamento espiritual, mas vida em comunhão. Uma fé sólida produz pessoas transformadas, comunidades saudáveis e testemunho visível ao mundo. Se essa mensagem está ajudando você a enxergar a vida cristã de forma mais clara e prática, clique em Gostei agora. Isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que também desejam viver uma fé coerente e profunda. E se alguma dessas verdades confrontou ou edificou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise dessa palavra hoje. Efésios 4 nos lembra que a fé que nos salvou também nos transforma. Não vivemos para tentar parecer cristãos. Vivemos porque fomos feitos novos em Cristo, chamados para refletir a luz de Deus no mundo onde estamos. Ao chegarmos ao final de Efésios, capítulo 4, fica claro que Paulo não está propondo um cristianismo superficial, emocional ou apenas teórico. Ele nos conduz a uma fé que transforma o interior e, inevitavelmente, reorganiza toda a vida. O Evangelho não nos chama apenas para crer corretamente, mas para viver de maneira coerente com aquilo que cremos. Ao longo deste capítulo, aprendemos que a unidade da Igreja nasce da obra de Deus, mas é preservada pela nossa responsabilidade. Aprendemos que dons diferentes não são motivo de competição, mas instrumentos para a edificação mútua. Aprendemos que maturidade espiritual não é ausência de conflitos, mas estabilidade em meio a eles. E aprendemos que a nova vida em Cristo exige uma ruptura real com antigos padrões de pensamento, fala e comportamento. Efésios 4 nos confronta com uma pergunta inevitável. Nossa fé está apenas naquilo que declaramos, ou também na forma como vivemos? Paulo deixa claro que não existe separação entre doutrina e prática. A verdade que confessamos deve moldar nossas escolhas diárias, nossos relacionamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Ao mesmo tempo, este capítulo nos consola. Ele não nos chama à transformação sozinhos. O mesmo Deus que nos salvou é quem nos capacita. O mesmo Cristo que nos reconciliou é quem nos forma. O mesmo Espírito que nos selou é quem nos fortalece. A vida cristã não é sustentada por esforço humano, mas pela graça de Deus operando continuamente em nós. Talvez, ao ouvir essa mensagem, você perceba áreas da sua vida que ainda precisam ser alinhadas com essa nova identidade. Talvez existam palavras que precisam ser revistas, atitudes que precisam ser abandonadas, relacionamentos que precisam ser restaurados ou prioridades que precisam ser reorganizadas. Efésios 4 não nos acusa para nos condenar, mas nos chama para nos curar, amadurecer e crescer. Se esta reflexão falou com você, clique em Gostei agora. Isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que também desejam viver uma fé madura e transformadora. E escreva nos comentários uma palavra que represente o que você deseja viver a partir deste capítulo. Pode ser unidade, maturidade, transformação ou obediência. Eu quero ler e caminhar com você nessa jornada. Agora, vamos falar com Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra viva, que não apenas nos ensina, mas nos transforma. Obrigado porque, em Cristo, não fomos chamados para uma vida superficial, mas para uma vida nova, cheia de sentido, propósito e verdade. Pai, reconhecemos que muitas vezes queremos os benefícios da fé, mas resistimos ao processo de transformação. Perdoa-nos quando tentamos viver uma fé desconectada da prática, quando mantemos antigos padrões
que não refletem quem somos em Cristo. Nós te pedimos hoje, forma em nós um coração humilde, ensinável e sensível à tua voz. Ajuda-nos a preservar a unidade, a valorizar os dons uns dos outros e a crescer juntos como o corpo de Cristo. Fortalece-nos para abandonar o velho homem, para renovar nossa mente e para viver revestidos do novo homem criado segundo a tua vontade. Guarda nossas palavras, Senhor. Que da nossa boca saiam palavras que edifiquem, curem e transmitam graça. Guarda nosso coração da amargura, da ira, da dureza e da indiferença. Ensina-nos a perdoar como fomos perdoados, a amar como fomos amados e a viver como filhos da luz. Espírito Santo, nós te pedimos, governa nossas escolhas, dirige nossos passos, molda nosso caráter. Que nossa vida seja um reflexo da obra que o Senhor já começou em nós. Que não entristeçamos a tua presença, mas sejamos sensíveis à tua direção todos os dias. Pai, entrega-nos uma fé madura, firme e viva. Uma fé que não depende das circunstâncias, mas está enraizada no amor de Cristo. Que onde estivermos, a tua luz seja vista através de nós. Nós entregamos a ti nossa semana, nossos relacionamentos, nosso trabalho e nossas decisões. Que vivamos não para agradar a nós mesmos, mas para glorificar o teu nome. Oramos com gratidão, confiança e esperança. Em nome de Jesus. Amém.